Competência 3. Então, como os avaliadores do Enem vão buscar no seu texto que te favoreça dentro da competência 3? Vamos analisar o que eles vão buscar? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, na competência 3, basicamente, você precisa trazer argumentos e informações que sejam coerentes com o problema que você está discutindo. E eles precisam estar bem relacionados, eles precisam estar bem explicados. A dica é, não jogue uma informação e deixe ela ali achando que está arrasando. Tudo no texto tem que ter uma função. E aí eu vejo que alguns candidatos, eles pecam na questão de encher o texto de ideias, encher o texto de argumentos e não explorar nenhum deles, né? Ou então eles descrevem muito bem o problema, mas eles acabam não se posicionando sobre ele. Lembra que a gente está escrevendo uma dissertação argumentativa. Então o seu posicionamento crítico no texto, ele precisa aparecer. Então você tem que estruturar a sua argumentação de forma que as ideias estejam bem relacionadas, mas que tudo esteja muito bem explicado. Por isso que o ideal é você focar em duas abordagens, uma para cada parágrafo do desenvolvimento, e se basear nelas, foca nelas e trate cada uma com bastante profundidade. Aí você vai pegar um único assunto e explorar, explicar, questionar, mostrar como isso impacta a sociedade ou por que isso é importante para a sociedade, se posicionar, tudo relacionado a uma única questão. Aí o seu texto vai ficar muito consistente. Se você começa a colocar ideias demais, você não consegue aprofundar nenhuma delas. E aí a sua argumentação fica precária. E aí o que os avaliadores do Enem vão buscar no seu texto? Primeiro, o projeto de texto e depois o desenvolvimento dos argumentos. Então eles vão julgar como é o seu projeto de texto e como é o desenvolvimento dos seus argumentos. O que é o projeto de texto? Projetos de texto é aquele planejamento que a gente faz. É como a gente estrutura o nosso texto. Então, se vocês seguirem bem as dicas que eu vou trazer para vocês mais ao longo dos outros módulos, vocês vão conseguir produzir um bom projeto de texto. Então, deixa claro lá na sua introdução qual que é o problema central, a tese óbvia, quais são as abordagens, definir bem certinho a abordagem do primeiro parágrafo, a abordagem do segundo parágrafo. Então, isso é um bom projeto de texto. É aquele texto que o corretor vê assim, olha, esse candidato se preparou, ele sabe como estruturar, ele se planejou. Quando você lê a proposta de redação, você já vai buscar qual que é o problema central, quais são as abordagens que eu vou usar para discuti-lo. Deixar tudo isso definido é o que vai fazer um bom projeto de texto. E o desenvolvimento dos argumentos é tudo aquilo que eu falei anteriormente. Tudo precisa estar muito claro, muito organizado. Então, quanto mais bem organizado for o seu texto, melhor é o desenvolvimento dos seus argumentos, porque o corretor vai perceber que você criou todo um raciocínio para demonstrar o seu ponto de vista.